Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, estamos no nosso 17º programa Santa Maria Argumentos Diálogos Culturais. Você pode assistir esse programa posteriormente, além do canal 19 da NET, que você está acompanhando agora, você poderá assistir através do site da própria TV Santa Maria, www.santamaria.tv.br, ou no nosso site do programa, www.smargumentos.com.br. O nosso tema de hoje é um tema muito especial. Nós temos duas convidadas ilustríssimas, duas jovens santamarienses aqui da nossa região, né? Nós vamos ver exatamente o local que elas nasceram, mas duas jovens que fazem e farão o futuro, ajudarão a construir o futuro do nosso país. Então, o nosso tema de hoje, o futuro do Brasil no início do século XXI, um tema sobre literatura. E eu estou aqui com duas jovens, né, como eu disse, um programa especial, Hanna Rossato, né? Hanna Rossato, desculpe, Hanna, e Amanda Santini. A Hanna Rossato, ela tem 16 anos, Amanda Santini tem 13 anos. As duas têm em comum que as duas gostam de ler e de escrever, então é uma qualidade assim importantíssima para a juventude de hoje. E a primeira pergunta, a primeira conversa com a Hanna Rossato, primeiro, muito bonito esse seu nome, Hanna, né? Parabéns pelo nome. E Amanda também, o nome da minha filha, né? Então, Hanna, qual a primeira lembrança sua sobre o gosto da leitura? Quando você começou a ler e por que motivos você acha que gostou dessa leitura, desse hábito? Bem, desde que eu era pequena, eu sempre tive bastante assim, influência dos meus pais, porque eles sempre que eu tive em casa, assim, no quarto, na sala, em qualquer lugar, eu sempre tive contato vendo eles lendo, tipo, em todo lugar que eu tava eles lendo. Então eu comecei a ficar curiosa, tipo, eu queria saber o que eles viam naquilo que eles estavam toda hora, sabe? Com um livro na mão, ou um livro na sala, um livro na prateleira. E eu que comecei a perguntar, sabe? Eu quero ler também. E aí meu pai sempre me deixou bem livre, assim, pra mim, se eu tava curiosa em relação a um livro, eu pegava o livro e via o que tinha nele. E isso começou a... Mais ou menos com quantos anos você começou a buscar esse hábito? Olha, eu comecei a ter gosto mesmo pela leitura quando eu tinha uns 9 anos. Mas eu já tinha, por exemplo, contato com a leitura porque meus pais sempre, antes de eu dormir, por exemplo, liam historinhas pra mim e essas coisas. Mas os livros, assim, por exemplo, que muitos adolescentes normalmente se apavoram, os livros mais grossos, assim, são os livros, eu comecei a ter gosto por eles aos 9 anos. Agora você telespectador da TV Santa Maria, você que tem filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por um jovem, veja a importância do exemplo, né? E esse programa também é dedicado ao meu filho, Eduardo Pazini, que também com 12 anos ele já adquiriu ali um hábito pela leitura e diariamente ele pega o livrinho e lê. Então, parabéns por essa resposta, parabéns pelos seus pais, né? Para os seus pais. E você, Amanda Santini, qual a primeira lembrança que você tem de leitura? Você, pelo que me falava antes do programa, você lê bastante, né? Muito. Desde pequena tinha aqueles livros infantis em casa, aqueles de 10 poucas páginas, e sempre tinha alguém para ler para mim. Daí, como a mãe começou a trabalhar, eu
quis aprender para não ficar sem o livro. Eu aprendi a ler mais cedo porque eu gostava do livro, porém eu não sabia ler. Daí eu dei meu jeito e aprendi a ler mais cedo, e desde sempre teve os exemplos deles para eu pegar o gosto pela leitura. Daí logo eu comecei a ler livros maiores, cada vez maior e cada vez mais. Agora, para situar melhor o nosso telespectador, eu vou fazer uma pergunta que é de difícil resposta. E eu gostaria que vocês raciocinassem antes de responder. Quem é Hannah e quem é Amanda? Contem para nós aqui onde vocês nasceram, conte para nós aí que escola estudam, que ano da escola vocês estão e o que vocês são. É uma pergunta muito difícil, né, para um jovem, mas até para incentivar o jovem que está assistindo. Hannah, quem é Hannah Rossato? Bem, eu nasci em Santa Maria, em 1998, 9 de abril, e eu estudo no Colégio Santana desde que eu tinha 6 para 7 anos, e nunca mudei de colégio, estou lá no 2º ano agora. E, bem, eu ainda estou... Está no 2º ano, no 2º ano do ensino médio. Se não gostar, não vai dizer que não, mas você gosta do Colégio Santana? Eu criei um laço meio que lá, sabe? É uma coisa que já faz parte afetivo, de mim. Então eu não me imagino mudando de colégio agora, que eu já estou quase no final, porque já faz parte de mim, sabe? Então, diga aqui para os telespectadores o nome de um professor ou uma professora que você goste. Eu gosto da professora Grisier de português, que ela sempre... Professora, desculpa. Grisier. Grisier. Grisier, de português, que ela foi minha professora na 6ª e na 8ª série, não é minha professora agora, espero que no ano que vem ela possa ser. E, bem, ela sempre demonstrou um carinho por mim no sentido de me estimular nessa questão de escrever. E até teve uma vez que eu publiquei minha poesia num lugar, que no caso é na Caposme, e eu até dei o livro para ela, e ela demonstrou bastante, assim, estímulo por mim, sabe? Me influenciou bastante, assim. Parabéns para a professora Glisier. Percebam, vocês telespectadores, que a Hannah chegou a engasgar um pouco, né? Se emocionou com essa lembrança, como marca um professor. Pois eu tive uma professora, um grande abraço à professora Vera, quando eu estudava, que também, aonde quer que ela esteja, que também me incentivou quando criança. Mas, Hannah, mais alguma coisa sobre você que você gostaria de falar? Quem é Hannah? Como tu disse quem eu sou, eu ainda estou numa fase que é difícil a gente ter uma definição certa do que a gente é. Então eu estou descobrindo o que eu sou, mas eu sei que eu sou uma pessoa que eu gosto de leitura, de cultura, de música, e eu gosto muito da área da arte. E eu acho que isso vai me ajudar a descobrir mais tarde. Quem você é. Não se preocupe que nós temos 40 anos, eu tenho 40 anos e até hoje eu não sei quem eu sou, né? Como dizia um amigo meu, Adalberto, mande um abraço para ele, né? O Sócrates, só sei que nada sei. E nós completamos às vezes, só sei que nada sei, e o pouco que sei, eu esqueci. Mas, Amanda, quem é Amanda Santini? Bom, nasci em Santa Maria, moro no interior, bem no interior. No caso, sempre tive... Interior, qual parte de Santa Maria? Localiza bem... Perto da base. Perto da base aqui de Santa Maria? Sim. Sempre tive bastante contato com a natureza e com animais, mas isso não quer dizer que eu não tenha medo de animal. Estudo desde sempre na mesma escola, desde que comecei, estou na mesma. Qual é a escola? Bernardino Fernandes, perto da universidade. Professora? Ou professor? Arthur Alves. Arthur Alves. Parabéns, professor Arthur Alves. Meu professor de história, que a gente conversa sobre tudo, ele que me estimulou, no caso, a decidir em que área que eu quero trabalhar. Arthur Alves e Grisier. Grisier. Sou fã de vocês, vai. Uma personalidade um tanto quanto complicada de entender, que não tem opinião formada sobre nada, que muda de opinião muito fácil, de difícil convivência. Não é muito... Esse é você? Sim. Não é muito fácil de me aguentar. Não se preocupa que todo jovem de 13 anos é de difícil convivência.
que eu não sei me definir, porque, tipo, não tem como me definir em poucas palavras, porque nem eu me entendo. Na maioria das vezes, eu não me entendo. É difícil de explicar quem eu sou. Pois você vê, isso é um reflexo da leitura, viu, Amanda e Hannah? As duas deram uma ótima resposta, até porque você não se entender e se modificar constantemente mostra que você reflete bastante, a reflexão, né? Mas, depois que nós descobrimos, então, quem é Hannah e quem é Amanda, as duas gostam de ler e também gostam de escrever. Eu pergunto agora para Hannah, você teve alguém de exemplo para você, algum escritor famoso assim no Brasil ou não, alguém que tenha sido um exemplo ou motivado você para tentar escrever, buscar a escrita? Olha, não é famoso, mas para mim, os meus pais, eles são escritores. E, bem, a minha mãe, ela trabalhou por um livro dela que ela teve bastante... Foi um livro que mexeu muito com ela. E demorou um longo período para ela conseguir publicar esse livro, para ela ter coragem, assim, de publicar o livro. E, para mim, isso me influenciou, porque ela conseguiu botar o que ela pensava no papel e realizar o sonho dela de fazer isso. Então, para mim, isso é uma inspiração, porque me ajudou, sabe? É o que me inspira para me escrever. Eu acompanho você já há um tempo, né? Desde 2010, né? 2011, que eu li 2010, né? 2010 na casa do poeta de Santa Maria, que você acompanhava o seu pai e a sua mãe. E me surpreendeu a sua leitura, a sua dicção e os seus poemas, muito bonitos, né? Por sinal, para a faixa etária e pela criatividade. Seus pais te ajudaram a você crescer como escritora, e as duas já são escritoras, porque é escritor quem escreve, né? Os seus pais te ajudaram bastante como escritora? Eles sempre me estimularam bastante, eles disseram que eu não tinha que ligar muito para a opinião dos outros, no sentido assim de que às vezes a gente escreve uma coisa e a gente tem aquela auto assim, de não querer, de não achar legal o que a gente escreve, sabe? E às vezes é algo bem legal, sabe? Então eles sempre me estimularam assim, tipo, tu escreveu, tu tem que ter orgulho daquilo que tu escreveu, sabe? E procurar fazer cada vez melhor. Nós vamos a um intervalo, né? O nosso bloco está acabando, mas após o intervalo nós voltaremos com a Amanda e ela vai falar para nós sobre como começou a escrever e se teve algum escritor como exemplo. Fique conosco, você quer mandar a sua pergunta, o seu questionamento, quer sugerir pauta? Essa pauta aqui foi sugerida por um telespectador. Então, um grande abraço ao Mozart da Costa, que sugeriu a pauta para nós trazermos jovens aqui de Santa Maria que gostassem de leitura escrita. Sugestão do nosso telespectador. Se você quiser sugerir pauta, debatedores, entrevistadores, envie um e-mail. Aceitamos críticas, opiniões. Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Vamos ao intervalo e retornamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao nosso programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. Apoiam o nosso programa as seguintes entidades: Jornal Expresso Ilustrado, 20 anos de jornalismo com seriedade. Livraria Atena, você lê, você pensa. Foco Multicursos, o nosso foco é a sua aprovação. Novapauta.com, notícia online e tempo real.
No último bloco, você que estava nos acompanhando, percebeu que nós falávamos a respeito de leitura e exemplo de escrita. Você que chegou agora, eu estou aqui com duas jovens, a Hannah, que tem 16 anos, e a Amanda, que tem 13 anos. E eu perguntava no último bloco, perguntei para a Hannah, sobre um escritor, alguém que tenha sido assim, exemplo de escrita, famoso ou não, que tenha incentivado você a escrever, porque as duas escrevem. Amanda, quem foi aquele ídolo? Desde cedo, quem começou a me inspirar, que foi dos primeiros livros maiores que eu li, foi Érico Veríssimo, que no caso ele escreveu desde cedo e batalhou para lançar os livros dele. Ele sempre me inspirou bastante, porque ele mostrou que por mais pobre que seja, por mais que tudo esteja indicando para dar errado, tem como dar certo. Até eu digo para vocês duas, tem duas escritoras do nosso país, famosas, reconhecidas, falecidas inclusive, né? A Raquel de Queiroz, ela publicou o primeiro livro dela, o 15, o livro que fez mais sucesso. Ela escreveu quando tinha 18 anos de idade. 18 anos de idade. E nós temos a Clarice Lispector, né, que começou a escrever com 19, o primeiro livro que fez sucesso dela, Perto de um Coração Selvagem, né, ela tinha 19 anos, né, de idade. O Érico Veríssimo, né, gaúcho, né, aqui de Cruz Alta, publicou diversos livros, a Saga do Tempo e Vento, entre outros, né. É um ótimo escritor, um ótimo ídolo, parabéns. Agora eu pergunto para a Hannah o seguinte, Hannah, eu queria que vamos passar um pouco de emoção para quem está nos assistindo. As duas vão ter que passar emoção. Eu queria que vocês contassem uma história que envolva literatura, que envolva escrita, na mente de vocês, na memória, que tenha causado emoção, que tenha causado carinho, que tenha marcado e que vocês tenham certeza que vocês vão levar essa memória para o resto da vida. Hannah? Olha, uma história que marcou, no caso, eu acho que foi quando eu comecei a escrever. Era assim, eu comecei a escrever criando poesias quando eu tinha 7 anos, no colégio. E eu lembro que era uma poesia que a professora tinha solicitado para que nós escrevêssemos. E ela tinha dado um prazo para nós, no caso, levar a poesia. E eu extrapolei esse prazo. E no dia que era para levar a poesia, eu não estava com a poesia lá. E aí eu fiquei chateada, né? Mas eu pensei, se eu levar amanhã, talvez ela receba a minha poesia. Então eu cheguei em casa e trabalhei bastante na minha poesia, fiz uma poesia, a primeira poesia que eu escrevi. E aí eu cheguei lá e ela não aceitou a minha poesia. E isso me deixou muito triste, porque eu era uma criança de 7 aninhos e a minha poesia foi rejeitada. Mas ao mesmo tempo, isso fez com que eu, assim, quisesse criar mais, sabe? Porque eu mostrei minha poesia para meus pais e tal, e meio que, foi essa a história. E eu continuei escrevendo e eu espero continuar escrevendo ainda. Existem coisas na escola que nos marcam, né? Muito. Eu também tenho lembranças tristes e lembranças felizes da escola, né? Então, essa sua lembrança é uma lembrança triste que lhe marcou, mas que foi o pontapé inicial também, né? Contribuiu para você hoje escrever. Amanda, uma lembrança que tenha emocionado? Bom, foi que aconteceu há pouco tempo, que eu estava na casa da minha avó, fuçando nos armários, mexendo em tudo. Aí, no armário tinha um baú gigante. Eu abri, tava tipo muito livro, Érico Veríssimo, vários autores mais antigos, todos tipo em perfeito estado, dentro de um plástico, todos cuidados. Aí eu perguntei para minha avó quem que ali em casa desde sempre gostava de ler. Aí foi tipo assim, ela me explicou que o meu avô, que eu não cheguei a conhecer, sempre gostou de ler. Daí eu fui ler todos esses livros, alguns que eu já tinha lido, outros não. Todas as primeiras edições, desde que foi lançado, cada livro tinha várias passagens marcadas, tipo passagens que ele tinha gostado, nas últimas páginas, números anotados das páginas que ele tinha gostado. Isso me ajudou a conhecer um monte a personalidade dele,
alguém que eu nunca tinha conhecido, começou a parecer que eu já conhecia ele há muito tempo. Você me traz à memória, o meu pai publicou um livro, né, Flores Murchas, que era um livro de poesia, e ele guardava numa pasta, na época que se publicava livro assim muito antigo, muito antigo. Ele era jovem e meu pai quase foi padre. E uma situação muito parecida com a de você. Eu encontrei o livro posteriormente e eu conheci muito do meu pai poeta, né? Um outro tipo de Assis José Pazzini, no nome do meu pai. Mas Hannah, as duas emocionaram, né? As duas emocionaram com essa situação, né? E eu gostaria assim, que vocês me dissessem agora o que nesse pouco tempo, porque é pouco tempo que vocês são leitores, né? São pouco tempo, de 7 anos para cá, 8 anos, né? Mas nesse pouco tempo, o que vocês já sentiram que a leitura modificou já na vida de vocês? Olha, que modificou na minha vida, ela faz eu olhar as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, eu vejo várias perspectivas em uma coisa, eu sinto vários sentimentos diferentes, sabe? O que muitas pessoas, às vezes, que não leem, veem uma coisa supérflua ali, sabe? Eu sinto aquele objeto ou alguma coisa, aquele momento. Você tem uma outra visão de mundo. Isso eu acho que é uma questão que eu adquiri da leitura, porque Amanda, o que você já sentiu modificar nesse tempo de leitora e escritora? Foi como ela disse, eu tenho uma visão diferente do mundo. Tipo, eu não consigo aceitar aquela opinião formada e que, no caso, não tem outra resposta. Eu nunca consigo formar uma opinião definida, porque muda muito rápido. A cada coisa que eu leio é como se a minha opinião mudasse, mesmo que não tenha uma coisa nada a ver com a outra, acaba mudando. Eu me tornei mais detalhista, eu cuido dos mínimos detalhes, eu presto atenção em tudo, tipo, tudo eu memorizo. E o jeito de escrever também, antes o jeito que eu escrevia era mais vazio, agora é um jeito mais fácil de entender, mas ao mesmo tempo mais difícil de entender. Bom, Hannah, você gosta mais de ler poesia ou prosa? Contos, ou mais ler a poesia e entender pelas entrelinhas? O que você gosta mais? Olha, assim, isso pode soar meio estranho, mas depende muito do meu humor. Porque tem dias eu começo um livro que é, por exemplo, uma pesquisa, um livro mais científico, alguma coisa sobre a biografia de alguém ou alguma teoria de alguém. E aí eu começo a ler esse livro e aí no outro dia eu tenho vontade de ler contos de fada. Então eu varia muito, sabe? E eu leio vários livros ao mesmo tempo, só que nunca do mesmo tipo de livro. Então, depende muito. Somos dois que lemos muitos livros ao mesmo tempo. Amanda, você gosta mais de ler poesia ou ler mais contos, prosas, romance? Mais contos, e eu não sou como vocês que conseguem ler vários livros ao mesmo tempo. Na verdade eu consigo, mas eu não gosto. Porque, assim, se eu começo um livro, eu tenho que terminar ele, mesmo que eu não goste. Daí, tipo, vários livros é mistério, eu gosto de tentar entender alguma coisa que tem nas entrelinhas. Eu tento decifrar o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer. Isso aí. E você, Hannah, assim, os seus colegas são leitores também? Você percebe a juventude que está na sua volta? Não digo os colegas da escola, mas os jovens de maneira geral, você acha que eles gostam de ler livros? Eu acho que muitos jovens, eles têm aquela coisa assim, eles não costumam gostar de ler, porque eles acham que ou é uma perda de tempo, ou algo do tipo. Mas eu acho que pra mim, a pessoa que não gosta de ler, ela ainda não encontrou o livro certo. Porque tem livros que realmente nos desestimulam de ler. E se tu encontra o livro certo, tu vai ler aquele livro e tu vai querer conhecer mais sobre aquele autor, sobre aquele livro, encontrar mais livros parecidos. E eu acho que
é isso que nos estimula. Amanda, os jovens à sua volta, você percebe que gostam de ler livros como você ou não? No meu círculo de amizade, eu só tenho uma amiga que gosta de ler. Os outros colegas, amigos, várias vezes criticam por achar que é perda de tempo, por a gente perder recreio, perder festa, virar madrugada lendo. Só que eu acho que foi como ela disse, quem não gosta de ler ainda não encontrou o seu livro perfeito. Porque depois que a gente encontra um livro que a gente gosta, não tem como não querer ler mais. Isso aí, nós vamos novamente ao intervalo, né? E eu também gostaria de corrigir e dedicar esse programa à Amanda Pazini, a minha filha ela é menor. Ela tem 7 anos, mas também já gosta de leitura, então desculpa, Amanda. Eu dediquei ao Eduardo, porque o Eduardo tem um pouco mais de tempo de leitura que você. Grande beijo. Nós vamos ao intervalo, voltamos ao último bloco com essa magnífica conversa com a Hannah e com a Amanda. Fique conosco que o último bloco nós teremos uma boa surpresa. Voltamos já. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos. Eu estou com a Hannah, com as jovens Hannah e Amanda, né? E nós debatimos sobre como os jovens de hoje estão encarando a leitura. No programa passado, da semana passada, que vocês assistiram, né, nós debatemos sobre a quantidade de livros que são lidos por pessoa no Brasil. Somente 4 livros por pessoa. Aqui no Rio Grande do Sul, aumenta um pouquinho só a taxa de livros por pessoa, 4,2 livros por pessoa ao ano. Está caindo a quantidade de leitura de livros. Sobre leitura, antes de nós retornarmos a elas, nós temos a dizer o seguinte: na verdade, nunca se leu tanto na história da humanidade como hoje. As redes sociais propiciaram a muitas pessoas analfabetas que essas pessoas buscassem ler e escrever para poder mandar uma mensagem pelo famoso Facebook. O detalhe é o seguinte, o Facebook se lê muita coisa boa e se lê muita coisa ruim. O que se difere é o seguinte, hoje em dia nós temos muito mais informação que antigamente. O que difere às vezes é a forma, a leitura lenta, ler e internalizar essa informação, porque muitas das mensagens do Facebook são extratos que não conservam a ideia completa. Desses 4 livros, gurias, que os leitores brasileiros leem ao ano, somente 2,1 livros são terminados, ou seja, o brasileiro começa a ler e abandona a leitura. Eu concordo com o que você disse, Hannah, que quem não gosta de ler não achou ainda o livro ideal, porque assim, eu sempre digo, eu também sou professor, digo aos meus alunos que, olha, se você não gosta de ler, é que você não encontrou o seu livro, porque você pode ler o primeiro e abandonar, ler o segundo e abandonar, ler o terceiro e abandonar, quando você encontrar o 4º livro e for pensar assim, ó, o que esse cara está escrevendo é o que eu queria dizer, aí você pega o gosto pela leitura e nunca mais abandona. Vai buscar mais livros daquele autor, né? E eu gostaria de dar um grande abraço ao Rubem Alves, né? Um dos meus autores de cabeceira, falecido há pouco tempo, está no céu, que ele tanto escreveu, né, sobre uma outra forma de ver o céu. E eu disse no último bloco que nós teríamos uma surpresa, né? E a surpresa a gente vai deixar mais para o final, que é a dica de leitura de vocês. Já que vocês dizem, estou colocando em xeque, vocês disseram que
gostam de ler, já estou até antecipando para vocês pensarem um livro para indicar para o nosso telespectador. Mas, antes disso, eu gostaria que a Hannah primeiro pensasse e me dissesse, e dissesse ao público principalmente, o que você poderia dizer aos jovens da sua idade, mais novos, ou pessoas mais velhas, que não têm o hábito de leitura, que não gostam de ler, para motivar essas pessoas? O que dizer para motivar essas pessoas a agora, com 10, 12, 16, 20, 30, 40 anos, pegarem um livro e executarem a leitura? Olha, o que eu digo para estimular as pessoas a ler seria, por exemplo, cada pessoa tem um gosto diferente. Existem os diversos livros impossíveis, sabe? E muitas vezes a gente tem aquela coisa de que no colégio eles nos obrigam a ler tal livro e a gente acha que todos os livros vão ser como aquele. Então eu acho que a pessoa tem que buscar o tipo de coisa que ela gosta, se é de arte, se é de psicologia, se é de autoajuda, seja lá qual for, e buscar aquele livro e ler um livro e para tornar um hábito, fazer aquilo regularmente, que até ela pegar o gosto pela leitura, eu acho. Uma coisa assim. Amanda, o que dizer para motivar uma pessoa que não lê a começar a ler? Primeiramente, que não é perda de tempo e que muitas vezes é muito melhor do que ficar na internet, do que ficar assistindo TV, que no caso ajuda muito, no caso, a escrever melhor, a entender melhor as coisas, que muitas pessoas veem como ler perda de tempo, como se não fosse nada. Então, vocês duas indicam a leitura para quem quer que seja. Agora, eu vou dizer para vocês e para quem está nos assistindo o seguinte, qualquer leitura é importante, desde o gibi, revista, livros, mas desde que, aí a dica para os jovens, para vocês não, mas para os jovens na idade de vocês, é que a leitura iniciada, a gente tem que buscar terminar ela. Então, um artigo de jornal, se iniciou a ler, tentar compreender. Muitas vezes, quando eu comecei a ler, eu me obrigava, eu não estava gostando, estava lá pela metade, dava vontade de desistir, aí eu pensava, esse escritor não vai conseguir fazer eu desistir desse livro, e ir até o final, e lá pelo final, muitas vezes, eu passava a gostar. Mas, Hannah, eu quero que você diga agora, antes do livro, mas nome de escritores, autores, tipos de texto que você gosta, temas que você gosta e que você indicaria para os jovens da sua idade ou qualquer pessoa que está nos assistindo. Olha, uns autores que eu gosto bastante do Dan Brown, que ele é mais conhecido pelo best-seller, que é o Código da Vinci. Anjos e Demônios também. Pontos de Impacto, tem também O Símbolo Perdido. Eu li esses dois, Código da Vinci e Anjos e Demônios. E eu gosto também do Joyce Gardner, que ele é norueguês, se eu não me engano, e ele escreveu O Mundo de Sofia e O Dia do Coringa. Esses são um dos meus preferidos. O Mundo de Sofia eu li, um livro muito bom, através para o telespectador que não conhece o livro, através de uma história, de um romance, ele vai inserindo ensinamentos de filosofia, Sofia, sabedoria, E você, Amanda, que temas, que autores, o que você gosta de ler? Assim, são 3 autores que eu gosto e que são bem populares entre os adolescentes, que é John Green, da Culpa das Estrelas, Quem Você é, Alaska, que todo mundo conhece, Suzanne Collins, de Jogos Vorazes, e Rick Riordan, de Percy Jackson e os Olimpianos, que os 3 é aquela leitura que não quer fazer tu parar de ler mais, até terminar tudo. E o Percy Jackson, está fazendo muito sucesso. É uma volta à mitologia, é uma volta aos gregos, é uma volta ao clássico. Mas agora nós já estamos indo para o final do nosso programa, infelizmente. Então eu tenho 2 perguntas a mais para fazer para vocês e para os nossos telespectadores acompanhar. A primeira pergunta que eu faço para a Hannah é:
Dica de leitura, a surpresa final, diz um livro, diz o autor, recomenda e faz essa... venda o livro. Um livro que eu gosto muito, para jovens, assim, eu acho que ele não cansa nem nada. É um livro que a Amanda mesmo, ela citou o autor agora, que é do John Green, e mais 2 autores, que agora eu não me lembro o nome. E ele é um livro que se chama Deixa a Neve Cair. Ele é um livro, eu adorei aquele livro, porque, assim, ele é sobre o Natal, e eles são 3 histórias, em que, ao mesmo tempo que elas são 3 histórias diferentes, elas se interligam uma com a outra. Porque o personagem principal da primeira é o personagem de fundo da segunda, e o da terceira é o personagem de fundo, meio que isso, sabe? E eu adorei aquele filme, e ele deixa a gente com aquele gostinho assim, eu quero que o Natal chegue logo. Amanda, sua dica de leitura. É um livro não muito famoso, O Palácio da Meia-Noite, do Carlos Ruiz Zafón. Tipo, até hoje eu não encontrei ninguém que mais alguém que já tenha lido ele. Mas eu gostei muito de ler ele, que no caso é mistério, terror, suspense, aventura, junta tudo num único livro e não é muito comprido, é uma leitura rápida e também é daqueles que não dá vontade de parar de ler. Muito bom, então as duas venderam o livro, né? Então, estão de parabéns. Agora é o seguinte, ó, eu gostaria, não é uma pergunta, é mais uma consideração final, palavras finais de vocês, mas eu gostaria, Hannah, nessas suas palavras finais, que você falasse o que você quiser e que falasse alguma parte de texto não decorada, não precisa ser algo decorado, algum ensinamento que você tirou, alguma imagem que vem na sua cabeça, de algo que você leu, de qualquer autor, que fique aqui como incentivo para o nosso pessoal de leitura. Olha, é uma frase meio clichê, eu diria, mas é do Pequeno Príncipe, e eu acho que esse é um livro assim que... Ele é um livro, eu gosto muito desse livro, e ele diz assim, uma frase em que ele está com a raposa, que é: tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu acho assim que a partir do momento que tu se torna um leitor e tu encontra o teu livro, ele te cativa aquele livro. E tu se torna assim, tu pega um amor por aquilo que tu se torna responsável por aquilo que tu não consegue largar mais a leitura. Eu acho que é isso. Não sei se consegui passar. Conseguiu. E palavras finais, você pode agradecer quem você quiser agora, quem é importante para você na sua vida e se despedir do nosso público. Olha, eu quero agradecer aos meus pais, a minha mãe, meu pai, Adalberto e Eunice. E eu quero agradecer também a Capósio de Santa Maria, porque eles me estimulam muito. Para quem não sabe, a Casa do Poeta de Santa Maria, e eu costumo ir lá todas as quartas-feiras, às 17 horas, é aberto ao público para quem quiser aparecer. E eles sempre me estimulam a ler e a escrever os meus textos. Você, uma frase e já suas palavras finais. Foi no caso de A Culpa das Estrelas que foi o jeito que eu interpretei, que é: alguns infinitos são maiores que outros. Eu interpretei como se quisesse dizer que, tipo, tudo é possível, que nada pode, no caso, nos limitar. Palavras finais, agradecimentos a quem quiser. Quero agradecer primeiro a minha mãe, que desde bem pequena, como ela é professora, me estimulou a leitura. Meu pai, que sempre pagou os livros para mim. Meus professores, que também sempre me estimularam. Minha melhor amiga, que fica me enlouquecendo para eu ler os mesmos livros que ela. E é o meu namorado, que se não fosse por ele, eu não ia ter toda essa determinação de ler para poder sambar na cara dele, que eu falo melhor que ele. Isso aí. Bom, a minha vez de agradecer. Primeiro, eu agradeço as duas a terem veio esse brilho jovem no nosso programa. Segundo, eu gostaria de agradecer você, telespectador, que nos acompanhou, que viu aqui o futuro do nosso país, uma parte bela do futuro do nosso país, que divulga o nosso programa, um programa que debate cultura, né, que debate literatura. Semana que vem nós retornamos
Grande abraço, fiquem todos com Deus. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.